Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados. Mais um dia que o Senhor nos concede de podermos meditar na sua santa palavra. Hoje entramos no 7º dia de exposição do Evangelho de Mateus. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje eu estarei expondo os capítulos 17 e 18. No capítulo 17, dos versos 1 a 13, nós temos a transfiguração. O texto diz: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles, e seu rosto humano resplandecia a glória da divindade oculta pela encarnação. Sua roupa se tornou branca como a luz, diz Mateus. E ele não estava sozinho. Seus discípulos sentiram uma tremenda impressão de assombro e alegria. Moisés e Elias estavam com Jesus e conversavam familiarmente com ele. Pedro, como sempre, o primeiro em se expressar, disse: Senhor, que bom é que estejamos aqui. Se quiseres, levantarei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ainda ele estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Então a voz do Pai se fez ouvir, clara e distinta, como uma luz sobre eles. Este é o meu filho amado, anunciou, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos caíram sobre seus rostos, inclinando-se sobre a terra, aterrorizados. Erguei-vos e não temais, disse-lhes Jesus. Quando elevaram a vista, diz Mateus, não viram a ninguém mais, senão a Jesus. No capítulo 17, dos versos 9 a 13, nós temos a vinda do Elias. Eles desceram da montanha, esquecidos do cansaço. Jesus lhes recomendou guardar silêncio sobre o que tinham visto. Não o contem a ninguém, disse-lhes, até que o Filho do Homem ressuscite. Essas palavras, que confirmavam a condição messiânica de Jesus, provocaram algumas perguntas na mente dos discípulos, que ainda prestavam atenção aos mestres de Israel. Por que dizem os mestres da lei que Elias tem que vir primeiro? Como vais morrer se Elias ainda não veio? Não haverá engano em seus conceitos? Quanto custa alguém libertar-se da influência exercida por mestres falsos? O problema é que eles nunca ensinam só engano. Sempre há mistura de verdade com o erro, e a parte verdadeira de seu ensino faz com que até o engano pareça verdade. Sem dúvida, disse-lhes Jesus, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas Elias já veio, e não o reconheceram. Fizeram o que quiseram com ele, e do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Eles entenderam, diz Mateus, que se tratava de João Batista. Dos versos 14 a 21 do capítulo 17, nós temos a cura de um jovem possesso. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, tenha compaixão de meu filho, pediu o homem. Quando Jesus e seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, chegaram ao lugar onde estavam. Dão-lhe ataques e sofre, acrescentou. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Trouxe para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. A expectativa era geral. A multidão ficou em silêncio. Os mestres de Israel sempre disseram que todos os seus milagres eram fraudulentos e enquanto os discípulos tratavam de expulsar o demônio sem poder fazê-lo, chegaram a pensar que esses mestres tinham razão.
Agora, nem eles nem o povo estavam tão seguros, mas esperavam. Queriam ver se a falta de poder de seus discípulos não era um sinal da mesma situação na pessoa de Jesus. Ah, geração incrédula e perversa! Exclamou Jesus. Trazei-me aqui o menino. O demônio fez sua última tentativa de conservar o controle daquela vida. O moço se retorcia diante de Jesus e, perante o olhar espantado das pessoas, Jesus repreendeu o demônio e este, reconhecendo o seu poder, retirou-se imediatamente. Por que não pudemos expulsá-lo? Perguntaram em particular seus discípulos. Respondeu-lhes: porque vocês têm pouca fé. E era muito pouca, talvez nada. Se alguém tivesse perguntado aos discípulos se criam em Jesus ou não, a resposta possivelmente teria sido sim, sem vacilar. Mas a fé não é questão de palavras. Nem todo o que diz eu creio, crê. Para não crer, não é necessário dizer não creio. O que apenas duvida, não crê. Os discípulos duvidavam de muitas coisas e queriam que muitas coisas fossem diferentes da maneira como Jesus as dizia. Asseguro-lhes, respondeu Jesus, que se tivessem fé como um grão de mostarda, nada seria impossível para vocês. Contudo, essa espécie de demônio só se expele por meio de oração e jejum. Dos versos 22 e 23 do capítulo 17, novamente Jesus prediz sua morte e ressurreição. Mateus salta para um momento vívido na Galiléia, em que Jesus disse a seus discípulos: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Que fizeram eles? Creram e se alegraram pela certeza na ressurreição? Não. Entristeceram-se muito, diz Mateus. Não captaram a ressurreição. Perderam a alegria da mensagem. Nos versos 24 a 27 do capítulo 17, Jesus paga imposto. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo estavam ali. Uma armadilha fora montada. Todos os membros da comunidade religiosa de Jerusalém, maiores de 20 anos de idade, deviam pagar o imposto do templo, vivessem no território israelita ou não, menos os levitas, os sacerdotes e os profetas, por serem diretos representantes de Deus, a cuja adoração estava dedicado o templo. Era um imposto religioso, não civil. Era voluntário, porém não pagá-lo era atitude interpretada como sendo contrária ao culto do templo, pecado muito grave. Os cobradores do imposto falaram com Pedro e não com Jesus. Preferiram colocar a armadilha ao longe. Uma pergunta inocente: paga seu mestre o imposto do templo? Sim, paga-o, respondeu apressadamente. Notou a acusação que desejavam levantar contra Jesus e se apressou a protegê-lo. Assim, Pedro ficou em apuros e criou um problema para Jesus. Mas nada o limita. Como o Pai pode transformar até as mais pérfidas armadilhas de Satanás em ocasiões para abençoar as pessoas e fazer avançar seu reino. Quando Pedro entrou em casa, sua própria casa talvez, antes que falasse algo, e como sabendo de tudo, Jesus lhe perguntou: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Então os seus estão isentos, disse Jesus. Não lhe disse: eu estou isento desse imposto porque sou profeta. Desse modo, só eximiria a si mesmo, não o discípulo. Preferiu se comparar com um rei, porque ele era o rei do reino dos céus.
preferiu incluir também os membros da nova comunidade cristã, porque assim estabelecia uma clara distinção entre os seus e os outros. E quanto à defesa de sua origem divina, tinha outra forma de comprová-la, que ao mesmo tempo serviria de ação diplomática para evitar confrontos desnecessários com os inimigos e para não deixar Pedro em má situação. Vai-te ao lago, disse a Pedro, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. O milagre calou qualquer acusação e frustrou a tentativa de apanhá-lo em um erro. No capítulo 18, dos versos 1 a 5, nós temos o maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino dos céus? Sua pergunta estava relacionada com a hierarquia política do reino. Pior ainda, o reino que eles pensavam só existia na imaginação deles. Jesus chamou uma criança e a pôs no meio deles, diz Mateus. Asseguro-lhes que a menos que vocês mudem e se tornem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Jesus não poderia ter escolhido o melhor exemplo. Diante deles estava a simplicidade despretensiosa, o esquecimento de si mesmo e o amor sem interesses de uma criança. Quem se humilhar como este menino, disse Jesus, esse é o maior no reino dos céus. O que recebe em meu nome uma criança como esta, recebe-me, acrescentou Jesus. Esse é o princípio de aceitação das pessoas, apoiado na aceitação de Jesus. Quando a pessoa verdadeiramente é convertida, se torna como uma criança. Porque aceitamos Cristo, aceitamos nosso próximo com a mesma alegria e com o mesmo afeto. Dos versos 6 a 9 do capítulo 18, nós temos os tropeços. E qualquer que fizer tropeçar a um desses pequenos que creem em mim, continuou Jesus, melhor que lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e o afundassem no profundo mar. Precisamos ter vigilância e cuidado para não causarmos escândalo a ninguém. Mas ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres atirado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só, do que tendo os dois, seres lançado no fogo do inferno. Nos versos 10 a 14 do capítulo 18, nós temos a parábola da ovelha perdida. Não menosprezem a qualquer desses pequenos, afirmou Jesus. Sejam justos na valorização das pessoas. Não lhes deem menos valor do que realmente têm. Não permita que um anjo tenha que informar a Deus sobre a necessidade de uma ajuda para alguém por vossa causa. Então não menospreze a ninguém por causa do valor que Jesus lhe concede e por causa do valor calculado pelos anjos. Um princípio geral é o seguinte: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ninguém vale menos que o sacrifício de Cristo na cruz, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. A parábola começa assim: que lhes parece? Perguntou Jesus. Se um homem tiver 100 ovelhas e perde uma delas, continuou, não deixará as 99 para ir procurar a que se perdeu? Entendam bem, agora lhes falo das ovelhas que já estão no redil. Vocês sabem que meu interesse principal e o objetivo de minha missão é salvar todos os seres humanos que estão perdidos.
mas também me interessam os que já estão na igreja. A prioridade entre as 100 ovelhas é a que se perdeu. Lembre-se, a que se foi não é uma ovelha pagã, é um membro do redil. As outras podem ficar bem protegidas dentro da igreja, mas agora vamos concentrar o trabalho para recuperar a que se foi, até que a tragamos de volta. E quando a tivermos encontrado, nos alegraremos com grande regozijo. Demos prioridade ao que se extraviou, porque o Pai Celeste não deseja que nenhum dos pequeninos se perca. Dos versos 15 a 20 do capítulo 18, nós vamos ver como se deve tratar um irmão culpado. Este é o pecador que, sem sair do redil, comete um pecado contra outro membro da igreja ou contra toda a comunidade, ou contra Deus diretamente, mas afeta também a igreja. O ofendido deve ir sozinho ao ofensor. A conversa deve acontecer com espírito de humildade, com o objetivo de convencer o pecador da falta cometida. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, procure um ou dois membros com o mesmo espírito. De novo, uma conversa como a anterior. Tente influenciá-lo, a fim de que a convicção do pecado seja produzida. Caso isso não ocorra, os acompanhantes se tornarão testemunhas da rejeição e da persistência no pecado. Mas não se apressem em discipliná-lo. Ofereçam-lhe uma nova oportunidade através da igreja. Informe-na do acontecido. Depois que a igreja tiver recebido o relatório, também deve estabelecer comunicação amorosa com o pecador, tratando de produzir nele a convicção do pecado. Se a rejeição persistir e o orgulho do pecador não ceder à humildade do convite, que seja tratado como publicano ou gentio, ou seja, tirado da comunhão da igreja. Jesus fala da autoridade que coloca sobre a igreja, que age junto com ele. Sobre a igreja lhes diz: asseguro-lhes, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Além disso, lhes digo, acrescentou, o que disse primeiro sobre a autoridade da igreja agora se completa. Quando vocês, como igreja, estiverem de comum acordo em algo e o pedirem, eu o concederei, como concedo a 2 ou 3 pessoas que ficam de acordo para pedir algo, porque eu estou no meio delas nesse acordo. Nos versos 21 e 22 do capítulo 18, quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro perguntou e já sugeriu a resposta. Perdoar 7 vezes na vida a uma pessoa pareceu-lhe muito generoso. Por que 7 vezes? O texto não revela, mas se diz que os rabinos, interpretando Amós 2, verso 1, ensinam que se podia perdoar até 3 vezes. Como o texto diz, por 3 pecados de Moabe e pelo 4º não revogarei seu castigo. Pedro então teria pensado que Jesus seria mais generoso que os rabinos. Há outra alternativa que não está fora de possibilidade. Pedro pode ter apoiado sua sugestão de 7 vezes em um dos provérbios de Salomão que diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Está lá em Provérbios, no capítulo 24, verso 16. Em todo caso, Jesus ampliou em muito a boa vontade de Pedro. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoa teu irmão toda vez que ele te pedir perdão, indefinidamente, sempre com a mesma boa vontade. Dos versos 23 a 35 do capítulo 18, nós temos a parábola do credor incompassivo. O reino dos céus, segundo Jesus,
se parece com um rei que quis ajustar contas com os seus servos. O primeiro caso era de um servo que lhe devia 10.000 talentos, ou seja, uma dívida impagável. Sem dinheiro, sem propriedades, sem recursos de nenhum tipo, isso era impossível. O rei decidiu transformar em dinheiro a única coisa que o servo tinha: a sua própria pessoa, sua esposa, seus filhos e os utensílios da casa. Vendam tudo, disse o rei. O servo prostrou-se diante do rei e lhe rogou misericórdia. Sê paciente comigo, disse-lhe. Submeta ao Senhor a ira que tem contra mim. Não me castigue, eu tudo pagarei. Não pedia perdão da dívida, só pedia mais tempo. Mas o tempo de toda a sua vida não lhe bastaria para reunir o suficiente e pagar. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, diz Mateus, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, dali, o servo se encontrou com um de seus companheiros de servidão que lhe devia 100 denários. Apenas o equivalente a 100 dias de trabalho de um jornaleiro. Isso era muito pouco, comparado com a dívida que o rei acabara de lhe perdoar. Tomou o devedor pelo pescoço e começou a estrangulá-lo. Tem que me pagar tudo o que me deve, dizia-lhe. Seu devedor fez o mesmo que ele tinha feito antes. Rogou-lhe que lhe desse mais tempo e lhe pagaria tudo. Seu rígido e insensível coração não ouviu o clamor e agiu de maneira completamente irracional, não apenas pela dureza com que tratou seu conservo, mas também pela solução encontrada para lhe exigir o pagamento. Ao pô-lo no cárcere, o impossibilitava de trabalhar e juntar o dinheiro que lhe devia. Assim, não poderia pagar uma dívida que, estando livre com 100 dias de trabalho, pagaria sem problemas. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. O rei interferiu e, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Jesus concluiu seu discurso dizendo que, da mesma forma como o rei tratou o servo devedor, o Pai nos tratará, a menos que cada um de nós perdoe de coração a nosso irmão. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 17 e o verso 22, que diz assim: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Amados, os discípulos não entendiam que até a morte de Jesus tinha que ser causa de alegria, porque para eles e para o restante da humanidade significava a completa libertação da dívida do pecado. Não captaram a ressurreição, perderam a alegria da mensagem. Toda a mensagem cristã, até a própria experiência da morte, é uma luz de regozijo transparente. A tristeza pela morte produz uma fé triste, e fé que na realidade não existe. O cristão pode sentir dor perante a morte, mas desesperar-se por ela é incredulidade. Mais tarde, o apóstolo Paulo diria aos Tessalonicenses: tampouco queremos, irmãos, que ignorem a respeito dos que dormem, para que não lhes entristeçam como os outros que não têm esperança. A segurança da fé em Jesus produz uma vida de regozijo, de tolerância, de amor, de simpatia.
Não tem rancores, nem vinganças, nem acusações. É a bondade de coração aberto, como o aberto coração de Jesus Cristo, que recebe o pecador com a mesma alegria com que o pai do filho pródigo recebeu seu filho de volta, arrependido. Por isso, a fé é o poder do reino e o poder da igreja, quando cada um de nós crê e age pela fé para a glória de Jesus Cristo. Amados, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.